pessoal, bom dia. Vamos para mais uma apresentação aqui do Grandes Decisões em época de pandemia. Meu nome é Hermenegildo Cavalcante, ou Gildo Cavalcante, e hoje eu vou aqui compartilhar com vocês, vamos falar um pouco aqui de reduzir e aumentar comissão de vendedores. Esse é um tema bastante interessante e com certeza nessa época de pandemia a gente está tendo que reavaliar muita coisa e com certeza essa área de vendas e vendedores e comissões é um tema bastante interessante. Antes de eu iniciar, quero falar um pouco da Action Coach, né? A Action Coach é uma franquia global, fundada na Austrália pelo Brad Sugars, e já tem aí quase 30 anos no mercado global, são aí mais de 1000 coaches aí no mundo inteiro e alguns milhares de clientes beneficiados com essa metodologia. E aqui no Brasil, nós temos alguns sócios, né, e eu sou um deles, aqui localizado em São Paulo, na região aqui em Sorocaba e região, né? Então, essas palestras, esses workshops, trazer um pouco para vocês desse conhecimento da metodologia da Action Coach e, obviamente, baseado também muito nas nossas experiências com os nossos clientes. Tá? Então, hoje aqui, qual é a agenda, né? A nossa agenda hoje, nós vamos falar um pouquinho, vou me apresentar rapidamente, nós vamos falar aqui um pouco de vendedores, né, os tipos de vendedores. Acho que isso, obviamente, nós temos aqui 20 minutos. Né, 20 minutos não dá para a gente aprofundar em comissionamento, em tudo que esse processo de fato, né, mas eu acho que aqui tem muitos conceitos que vão poder ajudar vocês a avaliarem a área de vendas, avaliarem os vendedores de vocês e quais os tipos de comissionamento e decisões estratégicas que vocês podem ter e acionar baseado nesses conceitos. Né? Acho que isso é o mais importante, vocês vão ver que tem muitos pontos extremamente relevantes para vocês avaliarem e tomarem as decisões. Então, nós vamos falar aqui dos tipos de vendedores, vamos falar das estratégias de vendas, quais tipos de estratégias de vendas baseado nos tipos de vendedores. Né? Depois nós vamos falar os tipos de comissionamento, né? Como que esses comissionamentos, qual a melhor estratégia que é alinhada ao perfil do seu vendedor, à estratégia de vendas que você tem e esses tipos de comissionamento, como que isso pode estar, como que vocês podem alinhar isso, né? E por último, a gente vai falar da decisão dos modelos, né? Qual é o melhor modelo e como que esse modelo ele pode, como que você pode usar isso de forma estratégica, né? Então essa é a ideia aí a ideia aqui não é aprofundar, né? Novamente os cálculos e como isso faz, mas isso aí o seu coach, o seu action coach, né? Ele pode estar aprofundando depois com vocês, mas a ideia aqui é para vocês já terem os conceitos e saber como utilizar isso e aprofundar nesses cálculos de comissionamento. Tá? Vamos seguir em frente. Já temos muita gente já, Mari Carmen e Tereza? Sim, coach, bom dia a todos. Podemos iniciar. Podemos? Tá. Então, deixa eu... Então, falar um pouquinho de mim rapidamente. Eu sou o Hermenegildo Cavalcante, estou aqui baseado em Sorocaba, na região, sou um dos Action Coaches aqui de São Paulo, né, nessa região. Sou contador de formação, atuei aí na área de controladoria do McDonald's, Grupo Luiz Dreyfus, na Coimbra, e tenho aí mais de 25 anos de experiência, trabalhei na Oracle, foram 9 anos na área de consultoria. Desses 9 anos aí, 4 anos, 5 anos aí, aproximadamente, eu atuei na área de vendas, de vendas de consultoria de grandes projetos lá da Oracle. Depois eu fui para a Microsoft, e na Microsoft fiquei por lá quase 15 anos, atuei em várias áreas lá dentro.
uma delas como diretor de serviço de cliente, gerente da área de consultoria na América Latina e também diretor de tecnologia. Então, também atuei muito com os processos das áreas internas da Microsoft durante esse período, né? E muito focado em desenvolvimento de novos negócios, né? Mesmo nessas áreas todas, sempre atuando em modelos e criando novos modelos para esses segmentos, para esses negócios dentro dessas empresas no qual eu trabalhei, relacionamento e desenvolvimento de equipes. E em 2018, montei a 242, onde a franquia, a Action Coach, sou um Action Coach desde 2018, e outras franquias também com qual eu trabalho. Tá? Então, só para me apresentar rapidamente aqui com vocês. E eu vou estar aqui apresentando para vocês, vai ser aproximadamente aí 20 minutos, mas é interessante também vocês saberem que depois, aí no final, vai estar abrindo para perguntas, né? São 20 minutos, e depois aí, quem tiver alguma pergunta, algo aí, a gente pode estar tirando dúvidas no final. Então, vamos falar um pouco aí dos tipos de vendedores, acho que isso é importante, né? A primeira pergunta que a gente na Action Coach a gente faz, né, é o que é vender, né? O que é vender para as pessoas, né? Acho que isso é muito importante, porque precisa estar claro esse conceito, porque esse conceito ele é a base de tudo e é onde você vai avaliar as suas estratégias e é onde você também vai avaliar os seus vendedores, né? E aqui na Action Coach a gente fala que vender é ajudar profissionalmente a outra pessoa a comprar, né? Então, é muito importante, dependendo do perfil do seu vendedor, ele ter isso como definição, é ajudar a outra pessoa a comprar, né? Então, é achar os mecanismos, achar as formas para que no final essa pessoa ela de fato compre, porque quando aparece um prospecto, ele vai comprar. Com certeza ele vai comprar. E a gente tem que garantir que ele vai comprar de nós, né? Esse é o ponto. Então, é importantíssimo esse profissional conseguir identificar do outro lado ali o prospecto, o que de fato falta, ou o que ele precisa fazer, ou o que ele pode ajudar aquela outra pessoa a comprar. Porque se ela não comprar de você, com certeza ela vai comprar de outra pessoa, né? Então, baseado nesse conceito do tipo de vendedor, do que é vender e quais são os tipos de vendedores, nós temos aquele que é o que a gente chama de tomador de pedido, né? É aquele que espera o cliente falar, não, eu realmente quero comprar isso, vou fazer isso. Então, e de novo, aqui não tem o que é melhor, o que é pior, né? O que é certo, o que é errado. Não, são características que quando você identifica nos seus vendedores, isso é muito importante, você vai saber aonde e qual estratégia você vai colocar esse vendedor, né? Então, tem aquele vendedor que é o tomador de pedido, né? Ele é o cara que ele consegue, ele faz um trabalho rápido ali e ele já quer identificar como tirar os pedidos e ele trabalha relacionamento, mas é um perfil bem específico, né? É um cara que vai trabalhar em renovação de contratos, ou ele vai lá na distribuição, lá para fazer o pedido lá nas lojas, quando trabalha com distribuição, é um perfil, né? Outro perfil é o promotor de produto, é aquele que ele só fala do seu produto, né? Ele vive o tempo todo com aquele produto na cabeça e ele fala do produto ou do serviço. Ele vive o tempo todo com aquele produto, com aquele serviço na cabeça, e ele fala com todo mundo e ele vai nos lugares, ele fala do produto. É diferente, né? Ele está ali o tempo todo promovendo e fazendo a evangelização do seu produto ou do seu serviço. Tem um outro que é o super vendedor, que a gente chama, né? É aquele que ele vai além, ele vai além no sentido de vender o seu produto e às vezes exceder as expectativas daquele serviço ou daquele produto, né? E tem um solucionador de problemas, que a gente chama, que é aquele perfil que procura de fato entender ali a necessidade do seu cliente e de uma forma ou de outra ele vai procurar aí
resolver aquele problema, ou o que a gente chama de identificar as dores, né? E quando ele identifica as dores, ele trabalha para solucionar isso. Uma coisa é fato, né? Todo mundo fala de vendas, todo mundo gosta de falar de vendas, mas de fato não são todos que têm essa coragem de investir nessa área, né? E eu falo que vendedor e ter a estrutura de comissionamento, estratégia de vendas com comissionamento é o melhor investimento que você pode ter para a sua empresa, né? Porque se você identificar muito bem o modelo de resultado da sua empresa e você sabendo equalizar bem o comissionamento e a sua estratégia de vendas, com certeza você tem um retorno muito rápido, né? Então, o seu vendedor se paga, na verdade, né? Quando você monta a estrutura, o vendedor se paga. Só tem que definir muito bem a sua estratégia de comissionamento. E eu acho que um fator muito importante para definir essa estratégia, existem dois tipos de vendedores, o que a gente chama de caçador ou fazendeiro, né? Em inglês o pessoal fala de hunting ou o farmer, né? E aí a diferença deles é o seguinte: o caçador é aquele cara que está mais na linha do que a gente estava falando aqui, do tomador de pedidos, né? Daquele promotor de produto, que é o cara que vai, ele é ágil, ele é implacável, ele é proativo ali, ele já vai para fechar o negócio, né? E o fazendeiro é aquele cara que já é mais, ele é mais atencioso, ele vai entrar mais naqueles dois de baixo ali, o super vendedor, solucionador de problema, ele vai ser resiliente, ele vai estar focado ali no cliente, ele vai procurar e vai levar mais tempo, né? São perfis, de novo, não tem certo e errado, são perfis diferentes, né? Mas você tem que identificar isso para você trabalhar a sua estratégia de venda e o tipo de comissionamento que você vai trabalhar com eles, né? Aqui na Action Coach, quando a gente fala em vendas, a gente fala dos 5 caminhos, acho que isso é muito importante, esse conceito, né? Porque aqui você vai mexer na sua estratégia, né? Então, primeiro você tem clientes, vendas e lucro, né? Clientes, vendas e lucro é resultado, né? No final ele vai ter o resultado ali. Então, para você ter mais clientes, você precisa o quê? Você precisa ter prospectos, né? Desses prospectos, você precisa ter uma boa taxa de conversão que vai te converter em clientes. À medida que você tem esses clientes, outras duas métricas são muito importantes. O seu cliente, quantas vezes ele vai comprar de você, né? E quando ele compra de você, qual que é o ticket médio dele? Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque é baseado nisso, nessa equação, que você vai ter o seu volume de vendas. E, por último, margem de contribuição e lucro, né? Ou lucro líquido, né? Aí vai depender das outras estruturas. Mas aqui também você pode usar essa equação para a questão de margem de contribuição, tá? Então, nas estratégias de vendas, como vocês viram, então é muito importante definir qual é o seu funil de vendas, ou seja, qual que é o seu processo de vendas, como que esses vendedores vão atuar para chegar a levar a oportunidade. E quando a oportunidade chega para você, é muito importante você verificar a sua taxa de conversão, né? Ou seja, a habilidade desses vendedores para converter os seus clientes e também o ticket médio, né? Ou seja, quanto mais eles comprarem de você e também os valores maiores, né, você vai aumentar o seu volume de vendas. Então, dentro das estratégias de vendas, você vai ter as estratégias para aqueles vendedores que a gente chama de fazendeiros, ou seja, uma delas é pegar esse perfil e associar estratégias relacionadas a canais, a parceiros, a alianças estratégicas ou distribuição. Ou seja, esse perfil de fazendeiro é um vendedor que ele tem muito relacionamento, que ele vai procurar entender a necessidade, ele vai trabalhar nessas necessidades dos seus clientes, né? Outra estratégia é desenvolver novos negócios, desenvolver novos modelos. Esse é o perfil fazendeiro, né? Ou seja, aquele que vai plantar, vai desenvolver o relacionamento, vai focar ali. Você tem um perfil também que é dentro dos seus clientes crescer neles, né? Vender mais, aumentar o ticket médio, aumentar o nível de transação dos seus clientes. Então, todas essas estratégias são para tipos de vendedores que a gente chama de fazendeiro, de farmer, né? Aquele que entra e ele vai desenvolvendo e o ciclo de vida o ciclo de venda, né? O tempo de venda desse profissional ele é mais longo.
Agora, o caçador não, é aquele que é certeiro, ele vai direto para, como a gente fala, né, para matar mesmo, para fechar o negócio, né? Então, geralmente, quando você cria canais com marketing digital, canais de estrutura com inbound calls, né, com telefone, esse é o perfil necessário para você, o hunting, né, para você fechar as vendas diretas. Gerentes de contas também, né? São pessoas que estão ali, você joga ali as contas para eles e eles têm dentro de um prazo, de um tempo, para poder fechar as contas direto, para fechar as vendas, né? Outra estrutura são balconistas ou promotor de vendas, né? Também são perfis de hunting que também é ali, na hora. Ele tem é dada a oportunidade para ele ali, ele já é a pessoa especializada. Lembra aqueles dois primeiros lá? De fazer o pedido, tirar o pedido, né? Ou mesmo na hora ali já promover o produto, já falar do produto, conhecer muito o produto, o serviço e já partir para a venda. Então são perfis distintos, mas que você vê que não tem certo ou errado. Dependendo da sua estratégia, você vai definir que tipo de vendedor você vai estar atuando, né? Só que é importante também saber quais são as estratégias de comissionamento, né? Então, a primeira delas, é a mais usual, é você usar salário base mais percentual de comissionamento. Você faz essa mescla, né? De uma parte é salário para o vendedor, outra parte ele vai ganhar em comissionamento, né? Vocês viram que o vendedor ele tem que ser desafiado, né? Ele é o hunting ou o fazendeiro, né? Principalmente os huntings, têm que ser desafiados o tempo todo, né? Não pode deixar ele na zona de conforto, ele sempre tem que ter esse desafio. E geralmente, quando acontece esse tipo, obviamente, geralmente os huntings, você vai trabalhar com um percentual de salário base menor, né? E um percentual de comissionamento maior. E quando é o fazendeiro, aí pode acontecer de você ter essa mescla, mas, de novo, ele tem que ter. O importante aqui é que a variável seja o grande atrativo para ele. Caso contrário, você vai deixar ele na zona de conforto, né? Outro modelo é a de venda direta, ou seja, ele não tem salário, ele só ganha em cima de comissionamento. Isso também existe e é possível, né? Então, se ele vendeu, ele ganha. Se ele não vendeu, não vai ganhar, né? Isso, no curto prazo, é muito bom, mas quando você vai começando a montar uma estrutura de venda, só tem que tomar cuidado, porque você acaba, de uma certa forma, não garantindo como que eu falo, o compromisso dele, né? Então, tem que... Isso no início é bom, num determinado momento pressão é bom, mas no longo prazo, eu não sei se ele sustenta, mas é válido sim, para início, para algumas estratégias, vale a pena. Margem de lucro, né? Esse tipo de comissionamento é baseado no resultado, né? Então, é vendas, olhando a margem de lucro ali, e ele ganha em cima de margem de lucro. Isso aí é muito utilizado para modelos de receita muito previsível, contratos de longo prazo, né? Que você tem que entregar, você tem uma previsibilidade da receita no longo do período. Então, quando você fecha grandes contratos, você fecha o modelo de comissionamento baseado na margem e não na venda ou no faturamento, que é o próximo, faturamento. E faturamento, fazer o comissionamento sobre faturamento é importante, é um esquema, dependendo do volume, é interessante, porém você tem que ficar atento à questão da margem de contribuição e o recebimento desses clientes, né? Então, geralmente aqui, você pode trabalhar aí na questão do faturamento, mas com pagamento baseado em caixa, né? Quando o seu cliente pagou, aí você paga o comissionamento, né? O escalonamento, que é quando você está com uma estratégia, você define um percentual de comissionamento, mas depois você pode alavancar ele com gatilhos de aumentar esse comissionamento. E existe um modelo misto, né, que é onde você tem parte fixo, paga em dinheiro, e outros baseado em premiações, benefícios, e aí você pode trabalhar. Então, por que eu expliquei tudo isso? Vocês vão ver aqui, e de novo, a ideia aqui do comissionamento não é detalhar como calcular comissionamento, qual a melhor forma de definir isso. Isso aqui é um seminário separado, né? Porque é muito detalhe. A ideia aqui era trazer o conceito
e depois vocês podem trabalhar com o Action Coach de vocês, definir a melhor estratégia, ou mesmo depois entrar em contato conosco para entender melhor. Mas nessa planilha vocês vão ver que tem 3 informações aqui importantes. A primeira é como se calcula uma meta de comissionamento de vendedor, né? Lá em cima, do lado aqui, ó, esquerdo, aqui na ponta. Como que você pode fazer uma simulação de ganho de variável daquele vendedor. Aqui do lado direito, como que você define regras de comissionamento, né? E aqui embaixo você vai ver como que você paga, né, os seus vendedores baseado num mix de estratégia de crescimento do seu negócio. Então, a primeira coisa que você tem que definir é qual percentual, se caso você vai utilizar a regra do fixo e variável para o vendedor, qual que é o percentual que você quer. Nesse caso aqui, ele está falando de um salário de um vendedor, 8% é fixo, né, de um mês, e 82% é variável, né? Então, é super agressivo o percentual de variável de comissionamento. Outra regra importante você definir é qual o percentual, né, de comissionamento que você vai dar para esse vendedor, né, baseado na estratégia da carteira, né? Ou seja, você tem aqui carteiras de clientes atuais, você tem aqui vendas em novos clientes com o portfólio atual e você tem novos clientes com o portfólio novo de produto ou serviços, né? Então, quando você faz esse mix, está vendo aqui, ó, que nesse caso, para esse vendedor, ele de repente pode ser um farmer, né? A maior distribuição dele, o que vai ser exigido desse vendedor, é maior vendas na carteira mesmo. É vendas na carteira com portfólio atual, né? Que são a soma dos dois dá 90%. Aí ele está falando, olha, você pode aí correr atrás de um novo cliente e você pode até vender novos serviços, mas aí é 10%. Então, nesse exemplo aqui, fica claro que para esse vendedor, eles estão focando em que ele atue como um farmer para crescer dentro daquela conta, né? Outra pergunta importante é, quando você vai definir essa meta na sua empresa, né, quanto que você vai, como que você vai distribuir essa meta e a comissão nessa carteira? Nesse caso aqui, como vocês estão vendo, um exemplo, né, ele tem aqui 60 mil recorrente em mais de 12 meses, 20 mil recorrente em menos de 12 meses. Claro que quando são contratos que vão passar mais meses, ele está dando um percentual menor, de 1% de comissão. Quando você vê aqui que é menos de um ano, né, o contrato, está dando 3%, porque vai entrar dinheiro no caixa mais rápido. E produtos novos, no portfólio novo, está dando um percentual maior. Ou seja, ele está estimulando, nesse caso, aí é na regra da empresa como um todo, que o novo portfólio você acelere novos produtos, você acelere novas vendas, com novo portfólio, novos clientes, né, pagando um percentual maior. Então, você está incentivando, você está dando um gatilho para que seus vendedores comecem a vender novos produtos, né, para você começar a criar um modelo de negócio novo lá na frente. E a última coisa para vocês pensarem é qual a estratégia de incentivos e gatilhos que vocês vão dar no crescimento dos seus negócios. Isso é muito importante, porque se você quer, por exemplo, aqui, você está querendo melhorar novos produtos, você está vendo aqui, ó, vendas para novos clientes, novo portfólio, né? Esse caso aqui, ó, é os 30 mil, né? E ele está dando aqui 8.400. Na verdade, você vê aqui que o percentual de comissão ele é maior, 1.500, do que ele vender 80 mil aqui e ganhar uma comissão de 1.200. Então, fica claro aqui que a empresa ela está estimulando você vender em novos clientes, vender novos produtos, e aí ele vai pagar mais comissão para o vendedor, né? Então, essa estratégia de incentivo e gatilho de crescimento é muito importante para você estimular o vendedor. Então, ou seja, vendedor, no final da história, é dinheiro. Quanto de grana ele vai ganhar mais. E quando você tem essa consciência, você ajusta a sua estratégia para poder vender mais e crescer o seu negócio. Tá? Então é isso, pessoal. Queria aqui mostrar conceitos, mostrar como trabalhar com esses conceitos, com essas estratégias para poder crescer o seu negócio, né?